Senhor nos concede estarmos na casa do Senhor, para estarmos aprendendo mais um pouco. Eu pediria a nossa irmã Heloísa que estivesse orando ao Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Pai, por essa oportunidade, Pai. Obrigada pelo privilégio, Pai, do respirar, Pai, do caminhar, de poder estar aqui, Pai, para conhecer mais a Tua palavra, Pai. Venha, Pai, nos dar sabedoria, Pai, nos capacitar, abrir nosso coração e nossa mente, Pai, para que possamos entender mais da Tua palavra, Senhor. Com isso, Pai, nos edificar. Seja, Pai, com cada aluno, Pai, com cada professor, seja com os nossos pastores. Continue conosco no decorrer desse dia. E assim nós oramos muito agradecidos, Pai, com o perdão dos nossos pecados. Em nome santo, doce e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tô cansada ainda. Essa escadinha mata a gente. Eu vou dar sem a máscara, tá? Porque senão não consigo. Não, Usando tá longe. usar o OS, cada bronquite, que essa variação de tempo já começa a se cavalgar. Vai, pastor. Tudo bom, rapaz, meu amado? A Bíblia não é apenas o que diz que o mundo foi feito por Deus. A Bíblia é muito mais, ela fala de quem é Deus. Ela nos mostra a criação e ela nos mostra, desde Gênesis a Apocalipse, toda a sua ligação. Precisamos ler a Bíblia sistematicamente. Precisamos ter uma ordem de leitura. Não podemos pegar aleatoriamente versículos separados para tentarmos fazer o texto, pois precisamos estar sempre lendo a palavra de Deus. Que a Bíblia ela encadeia temática, ela segue uma sequência. Se muitas das vezes pegarmos versículos separados, versículos isolados, caímos no erro e fazer uma interpretação incorreta. Precisamos fazer um plano sério de leitura, precisamos seguir a ordem de leitura, e assim nós temos um desenvolvimento abençoado por Deus. E sempre que tivermos para pegar a palavra de Deus para ler, peça primeiro o Espírito Santo de Deus, que vai estar te orientando, vai estar te iluminando, para que você possa entender o que Deus estará te falando, o que você vai estar ali se alimentando da palavra. O conhecimento das Escrituras é indispensável para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, pois a prática das Escrituras é que nos leva a experimentar uma relação real e prática com Deus. Quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, nós entendemos o nosso Deus, os seus propósitos, porque Deus, desde a criação, Ele é um Deus relacional, Ele quer se relacionar com os seus filhos, Ele quer interagir, Ele quer conversar com os seus filhos. E na palavra de Deus nós temos todo o conhecimento do nosso Criador. Viva a vida cristã fielmente, para ser uma pessoa sempre organizada, sempre ali orientada pelo Espírito Santo. Seja uma pessoa que esteja sempre sendo iluminada pelo Espírito Santo. E a Bíblia, ela nos orienta em todos esses passos. Nós estaremos no Velho Testamento 1, estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois do Velho Testamento 2, nós estaremos estudando os profetas, a partir da história, desde Josué até Malaquias, o último profeta. A Bíblia, ela é composta por 66 livros. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, escrita por 40 autores, num período de 1.500 anos. No período de 1.500 anos, ela foi escrita através desde da criação até as epístolas, que nós temos as Escrituras. No Antigo Testamento, nós temos a preparação da redenção. Toda a criação do Antigo Testamento que compõe toda a redenção do homem. Já nos Evangelhos, é a manifestação do Redentor, da promessa que foi feita em Gênesis, se cumprindo lá nos Evangelhos. Atos é a proclamação da mensagem do Redentor, da criação, da expansão da igreja, do desenvolvimento da igreja, quando Jesus escolhe ali
através dos 12, dos 70, tinha 3 que ele tinha discípulos mais próximos. Até na aula de discipulado, que nós não temos aqui, mas que eu estarei implantando junto com a igreja, junto com as células, o discipulado que nos mostra isso. Como Jesus ele pega, separa 12, e desses 12, que nós temos todo esse desenvolvimento que, através da igreja primitiva, que teve muita expansão do Evangelho. As epístolas explicam a obra do Redentor, do Apocalipse, a consumação do Redentor. Deus elegeu um povo, o povo hebreu. Não tem na apostila de vocês não, tá? Eu uso muito esse livro aqui, o Pentateuco, tá? De Paul Wolff, desde a minha época de seminário. É um livrinho baratinho, se vocês quiserem comprar, um livrinho. O Pentateuco, de Paul Wolff, da editora Vida, custa em média R$22, tá? É um livro e muito bom. Já a apostila de vocês será feita com o pastor Exaltino, tá? Também falando sobre a respeito do Pentateuco. Se pegar os 2 livros, você vai ver uma comparação muito bem próxima, que a Bíblia ela é fidedigna das Escrituras. A Bíblia nos ensina também o princípio. Gênesis explica o princípio de muitas realidades importantes a respeito do universo, da terra, das pessoas, do pecado e do plano de salvação. O princípio de tudo. A importância de Gênesis nos ensina que a terra é bem feita e é boa. As pessoas são especiais e únicas para Deus. Deus é o Criador e o sustentador da vida. Quando Deus criou o homem, criou para ter uma proximidade, para ter assim um contato. Mas com a queda, nós estaremos estudando também, a queda fez esse afastamento, essa divisão de um homem se esconder de Deus. A desobediência. Nós estamos sempre enfrentando grandes escolhas. A desobediência ocorre quando as pessoas escolhem não seguir a vontade de Deus. No princípio, Deus falou para Eva, né? E para Adão. Deus ali princípios. Deus regras estabelecidas para eles seguirem. E quando as pessoas quebram esses princípios, quebram as regras, há uma desobediência. E com a desobediência, o afastamento. Gênesis explica como as pessoas são más, elas podem fazer o mal. Mesmo os grandes heróis da Bíblia falharam e desobedeceram a Deus. Nós temos muitos heróis da Bíblia que desobedeceram. Muitos desobedeceram. Tudo dentro do propósito de Deus, desobedeceram. Deus assim os fez por reconhecer o erro e voltarem. E até mesmo quando nós vemos na vida de Sansão, né? Sansão matou muito mais na sua morte do que no seu período de vida. Mas no final da morte teve um reconhecimento. Até mesmo na questão do suicídio. Existe tipos de suicídios que são aprovados por Deus, como tem na Bíblia. Tem uma passagem que eu estarei explicando a vocês mais posteriormente, né? Quando Deus permitiu ele... Quer dar uma palavra? Não. Isso aqui é o professor Mário, que vai estar dando aula para vocês também de hermenêutica, né? Doutor Mário, advogado, vai estar dando também uma aula para vocês, a matéria de hermenêutica, mais à frente no cronograma dos estudos. As promessas. O pecado. O pecado ele arruína a vida das pessoas, isto é, ocorre quando elas desobedecem a Deus. Ocorre quando elas obedecem a Deus. No caso de Sansão, Deus foi o escolhido, Deus foi assim, tinha a promessa que não poderia cortar o cabelo, nazireu, ele era um nazireu, um escolhido, e tinha coisas ali que ele não podia fazer, que era de promessa desde o nascimento. Desobedecer, ele foi, quando ele estava ali entre aquelas colunas, que ele permitiu, Deus multiplicou de novo as forças dele, que ele veio, mas para que o nome de Deus fosse exaltado e as pessoas vissem ali. Por isso que a pessoa vai até questionar, mas ele foi um suicídio. Mas tudo na aprovação de Deus, para que o nome de Deus fosse exaltado, fosse glorificado através daquele povo pagão. O reconhecimento da autoridade de Deus sobre a vida de Sansão
do reconhecimento, do restabelecimento da vida dele, da fé dele, das forças dele para ter se restaurado, foi ali que o pacto de Deus voltou na vida de Sansão. Tá? O pecado. Viver de acordo com a vontade de Deus torna uma vida produtiva e completa. Viver no pecado torna-se uma vida improdutiva, torna-se uma vida incompleta, porque o pecado faz separação, o pecado ele traz consequências na vida do ser humano. E desde o Gênesis ao Apocalipse nós vemos Deus tratando a forma da reconciliação do homem, como Deus trata o pecado, como Deus trata a desobediência, como Deus trata aqueles assim que se reconhecem e voltam para o Senhor. Nós temos Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos os altos e os baixos na vida de Davi, porque Davi ele sabia reconhecer o poder de Deus sobre a vida dele. O reconhecimento, Davi, quando ele estava em pecado, quando estava diante do profeta, quando o profeta falou: Davi, você é esse homem, Davi queria fazer correção, Davi queria ali agir conforme seus impulsos. Aí Davi o que? Escreve o Salmo 51, aquele belíssimo salmo de arrependimento, de quebrantamento. Foi um homem segundo o coração de Deus. Obediência. A obediência é o oposto ao pecado. O oposto ao pecado é a obediência. O ato de obedecer a Deus restaura o nosso relacionamento com Deus. O único meio de desfrutarmos os benefícios das promessas de Deus é através da obediência a Ele. Quando somos obedientes, o Senhor Ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer de se relacionar. Porque quando nós estamos em desobediência, nós afastamos o Espírito Santo de Deus que está em nós. Deus começa a não nos comunicar, porque há um afastamento. Mas quando há obediência, você vê que as coisas fluem bem, você vê que as coisas começam a caminhar de uma maneira tão maravilhosa, porque a atuação de Deus através do seu Santo Espírito em nossas vidas. Como falei, Deus escolheu a nação de Israel para assim ser aquela no qual estaria abençoando as demais nações. Deus criou a nação de Israel a fim de obter um povo dedicado para primeiro manter viva a vontade dele para este mundo. Segundo, para proclamar ao mundo como realmente ele é, preparar o mundo para o nascimento de Cristo. Deus anseia que as pessoas o sigam. Somos chamados a proclamar as verdades de Deus e amar todas as nações, não apenas a nossa. Precisamos ser fiéis e cumprir a missão que Deus nos escolheu. Cumprir a missão que Deus nos escolheu. Vocês foram nos escolhidos de Deus para estar se capacitando mais, para estar anunciando mais o Evangelho do Senhor, para estar trabalhando nas igrejas de vocês, para estar se cooperando com os pastores de vocês, no crescimento do Evangelho, na expansão do reino de Deus na vida das pessoas. Quando nós temos aqui, já passando para a apostilazinha de vocês, que o pastor Bruno nos deu, o relato de Gênesis sobre a criação não é um relato científico, é religioso. Tentar harmonizar o relato com algumas ciências pode trazer alguns problemas. As ciências são mutáveis, elas mudam constantemente e a Bíblia ela é imutável. A Bíblia não tem variação, a Bíblia não muda. A ciência, as coisas que eles descobrem hoje, amanhã já pode ser obsoleta, pode ter variações, pode ter outras descobertas que venham acrescentar ou diminuir aquela descoberta, mas a Bíblia não. A Bíblia é sempre perfeita. Até mesmo os cientistas leiam a Bíblia para estudar, para pesquisar, mas precisam ter com o coração aberto. Eu estava lendo esses dias um comentário de um estudante de ciência de uma universidade na França. Aí tinha um senhorzinho, não sei se vocês já viram, né, essa reportagem que tem muito no Facebook, nos comentários. Aí tinha um senhor no trem lendo a Bíblia. Aquele jovem universitário, todo empolgado, quando viu que ele estava lendo a Bíblia, falou: o senhor está se preocupando
preocupando em estudar isso aí é coisa do passado, que não tem verdade. O senhor precisava ler coisas da ciência, coisas da atualidade, das novas descobertas. Aí estava chegando já para aquele senhor descer. Aí ele disse: Senhor, eu gostaria de continuar a conversa com você em outra ocasião. Eu vou deixar o meu cartãozinho com você. Aí deixou o cartão para aquele jovem. Quando aquele jovem foi ler, era do Pasteur, o maior cientista evangélico, e aquele jovem ficou boca aberta em ver um dos maiores cientistas estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Foi um relato que ele trouxe posteriormente, falando que a Bíblia precisa ser lida, a Bíblia precisa ser estudada, a Bíblia precisa ser amada. Quando as pessoas leram, elas praticamente perdem toda a sabedoria. E quando nós temos no livro de Gênesis, nós temos o princípio, a origem e nascimento. O propósito do livro de Gênesis não está na posterior de vocês não, está no livro aqui do Pentateuco. O propósito do livro de Gênesis é a introdução à Bíblia toda. É o livro dos princípios, pois narra os começos da criação do homem, do pecado e da redenção e da raça eleita. Nós temos na Bíblia, um viveiro, um sementeiro da palavra de Deus. A Bíblia, ela relata todos os acontecimentos. A Bíblia, ela relata desde a criação, como Deus se relaciona, como as nações, como a nação de Israel superou todas as dificuldades, e tem a mão de Deus operando na vida de Israel até os dias atuais. Quando nós vemos todos os acontecimentos nessas guerras que tem tido atualmente, nós vemos a mão de Deus estendida sobre a nação de Israel, porque é a nação eleita do Senhor, é a nação escolhida, e Deus opera através dessa nação, a nação pequenina, em volta de todos aqueles povos ali, da raça dos descendentes de Ismael, tentando aniquilar Israel, mas sempre todos eles não se prevalecem contra Israel, porque a mão de Deus está estendida ainda sobre a nação de Israel, porque é a raça eleita, a nação que Deus escolheu para a proclamação de todo o seu evangelho. Quando nós temos aqui na ciência, quando nos fala aqui que as ciências são mutáveis, incorporando novas descobertas com razoável frequência. Se tivermos que adaptar o relato bíblico ao científico, é provável que tenhamos que mudá-lo ou adaptá-lo novamente. Dentro de pouco tempo, esquecemos, portanto, de tentar harmonizar o relato bíblico com o pensamento contemporâneo e preocupamos com o seu conteúdo. Então, se tentarmos segui-la como a Bíblia, como a ciência, teríamos que mudar, teríamos que adaptar, teríamos que fazer. E a palavra de Deus nos diz, ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula. A Bíblia não pode ser mudada, a Bíblia tem que ser lida, interpretada da forma correta, porque muito distorce. Por isso que precisa ter a orientação do Espírito Santo, porque muitos distorcem a palavra de Deus para querer ganhar vantagem, para querer ter suas espertezas. A Bíblia precisa ser orientada e falada corretamente, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser modificada, ela não pode ser acrescentada. Nós vemos muitas pessoas tentando ganhar em cima da Bíblia, e Deus, ele deixa até certo ponto, depois ele aniquila, porque a palavra de Deus precisa ser com muito respeito, com muita autenticidade em Deus. Quando nós temos a criação do Senhor, o Criador, ele nos dá aqui toda assim a sua comunicação. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, de 1 a 3. Alguém pudesse estar lendo Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3?
criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou o criar, Ele criou o verbo parar, criar do nada. E pela ciência nós temos várias teorias da criação. Uns falam que foi através do Big Bang, outros falam que uns átomos começaram a circular, depois aí começou a criar. Então são milhões de tentar responder a forma da criação. Mas nós somos o que? Criacionistas, do criar. Somos evolucionistas, foi evoluindo de formas tal, não. Nós somos da teoria do criacionismo, do criar como Deus criou. No princípio criou Deus a terra sem forma e vazia. No primeiro dia, no versículo de 3 a 5, ele fala: haja luz dia e noite. A luz vem antes do surgimento do sol, que só será mencionada no 4º dia. Esquisito? Impossível? Não, mas tudo está de acordo com a vontade de Deus, os propósitos de Deus, O haja de Deus, que haja, quando houve a separação da criação, a terra era uma escuridão só, sem forma, sem vazia, sem nenhuma forma. E Deus fala o quê? Haja luz, haja luz. Não é o sol, no 4º dia que Deus vai criar os luminares, o sol para o dia, a lua, as estrelas para a noite, e tudo numa forma cronológica, tudo numa forma assim organizada. Aí que nós falamos assim, citamos aqui o que escrevemos em outro lugar, o autor falando: a luz procede do surgimento do sol, da mesma forma sobrevive a ele, como vemos em Apocalipse capítulo 22, 5. No entanto, não se pode dizer que a luz foi criada, mas que surgiu no primeiro dia. O verbo utilizado, ele usa aqui o ele, ser existir. Por isso, a versão revisada traduz certamente o haja, o bará, o criar do nada, o criar do nada. Deus criou isso tudo do nada, da sua forma espetacular, magnífica de criar. A figura de Deus domina o primeiro capítulo da Bíblia. Seu nome aparece 35 vezes nos versículos iniciais, dos primeiros capítulos de Gênesis. O termo traduzido por Deus é Elohim. Elohim. Quando se faz referência a Deus, sempre usa o verbo no singular, o que indica que Deus é um. No idioma hebraico, a forma plural às vezes expressa intensidade e plenitude. Por isso a palavra Elohim indica sua majestade, poder infinito e excelência. Ele possui completamente todas as perfeições divinas. Todas as perfeições divinas. Eu tenho uma apostilazinha também que eu vou tirar a xerox para vocês, falando sobre a onipotência, a onipresença, os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Eu tenho uma apostilazinha que eu vou tirar a xerox para entregar para vocês, todos os atributos de Deus, da sua forma de se expressar, da sua forma de se comunicar, da sua forma de interagir. E dizendo em Apocalipse, nós temos todas as confirmações dos atributos de Deus em relação à sua santidade, à sua soberania e da sua perfeição de se lidar com o homem. O relato bíblico e a ciência moderna, quantos anos tem a Terra? O cientista tem encontrado evidências de grandes mudanças geológicas, estratificação de massas de pedras e outros indícios que os fazem chegar à conclusão que a Terra é antiguíssima. Cria-se um conflito entre certos cristãos que acreditam que a Bíblia diz claramente que faz somente 6.000 anos que Deus criou o universo. Como se pode resolver tal conflito? Segundo alguns estudiosos da Bíblia, o problema não resiste tanto na contradição entre o relato bíblico e o que a ciência descobriu, mas entre a ciência e o relato mal interpretado. Quando as pessoas têm um relato mal interpretado, ela cria-se margem
para criar várias teorias, né? Aí quando nós temos que o Senhor cobrou do princípio do nada, nós vemos a perfeição de Deus, a forma dele agir, a forma de ele foi falando, age, ele foi criando no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto, no sexto e no sétimo ele descansou. E nesse período todo Deus foi formando numa forma cronológica, numa forma que os dias do Senhor, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, né? Não, muitos cientistas confundem nessas coisas. O período, o relógio de Deus, o crono de Deus é diferente do nosso, do ser humano, né? E Deus foi criando no espaço de tempo, no espaço de tempo de evolução. Aí isso que a ciência começa a entrar em crise. A ciência começa, pelos estudos, nós vemos que a Terra é muito antiga, pelos estudos, que a ciência também nos favorece coisas excelentes, que precisam ser respeitadas também, e precisa muitas das vezes ficar com uma interrogação, porque nós não podemos, quando seguimos muito a ciência, começamos a anular a Bíblia, o Espírito de Deus. Por isso que lá em Atos fala que muita ciência, muitas das vezes, mata o homem. Por isso que temos que ter a orientação do Espírito Santo de Deus para estar nos iluminando. O cristão deve reconhecer certos fatos ao interpretar a narrativa da criação. Em primeiro lugar, Gênesis não apresenta dados e não pode se levar em conta as genealogias para enfrentar cálculos, pois nela há grandes vazios. Ver a introdução de Gênesis. Em segundo lugar, a Bíblia é antes de tudo um livro de religião e não de ciência. Eu estudei com um antropólogo no seminário. O antropólogo, ele tem uma formação muita, sim, pela ciência. E ele começou a entrar em grandes conflitos, porque ele começou a se chocar com o estudo da Bíblia. Por isso que no seminário, muitas das vezes, não é permitido, seminário de bacharel, não é permitido que a pessoa, menos de 2 anos de conversão, não venha fazer um seminário acadêmico mesmo, por causa do conflito que precisa ter, a pessoa precisa ter. Ele, como novo convertido, ele começou a fazer um seminário, começou a entrar em conflito em relação à religião e à ciência. Ele surtou e teve que abandonar o seminário, teve que fazer um tratamento seríssimo, porque ele não conseguiu entender as duas coisas. Foi muito pesado para a sua cabeça entender a criação, o que a antropologia fala e o que Deus nos mostra. Ele entrou numa crise tremenda ao ponto de surtar e de sua mente ficar mesmo toda embaralhada. O capítulo 1 de Gênesis foi escrito não tanto para descrever o processo de criação, mas sim para mostrar sua causa e propósito, e ressaltar a grande verdade de que Deus é o Criador. Finalmente, é lógico crer que a revelação de Deus a Moisés tenha sido dada em conceitos compreensíveis aos homens daquela época, e não em termos técnicos ou científicos. Estudiosos cristãos têm desenvolvido várias teorias procurando harmonizar a narrativa bíblica com os conceitos dos cientistas. Em alguns, a teoria do vazio ou do arruinamento de recriação teria sucedido uma catástrofe universal entre Gênesis 1, e entre Gênesis 1 e 2, relacionada com a queda de Satanás e o juízo consequente de Deus. Como resultado, a terra passou a ficar sem forma e vazia. São teorias que muitos vão criando, são teorias que muitos vão relatando. Por isso que a Bíblia precisa ser lida sistematicamente, uma cronologia de estudo, porque se você começar a pegar partes separadas, vai se criar uma confusão na mente. A Bíblia precisa ser estudada, desde o Gênesis ao Apocalipse nós vemos, aqueles rodapés, aquelas letrinhas que tem, os índices de textos, e a Bíblia é feita em cadeia temática. Você precisa estar buscando naqueles ensinamentos, ali naquelas letrinhas, você procurar os versículos que estão, que correspondem mais à frente, vai estar te dando a orientação, vai estar iluminando você, vai estar entendendo aquele versículo. Porque se você pega um versículo separado,
vai criar um vazio na sua cabeça, mas quando você pega ela na forma sistemática, você vai tendo todo esse desenvolvimento do estudo e toda essa compreensão da Bíblia conforme Deus quer que nós venhamos entendê-la. Não ficar de uma forma vazia, criando espaços na nossa mente, criando espaços vazios na nossa mente. Precisam ser estudados e ser preenchidos, porque se temos dúvida, se a dúvida não fosse resolvida e ensinada, vai se criar mais dúvida na mente. Precisamos estar sempre buscando entender, buscando os comentários bíblicos, estudando as concordâncias, precisamos estar lendo. Eu sou apaixonado por Bíblia, eu tenho lá umas 10 Bíblias de versões diferentes. Quando eu estou fazendo um sermão, essa aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu estudo na NVT, eu estudo na NVI, eu estudo na Almeida Revisada, eu vou lendo vários textos para estar nos dando mais enriquecimento. A Bíblia é uma só, é uma palavra só, mas tem aqui advérbios, verbos, que muitas das vezes nos faz termos uma compreensão melhor, e por isso nós precisamos estar. Eu fico com as Bíblias abertas, eu estudando um texto, comparo no outro, isso vai enriquecendo o nosso estudo. E assim o estudante da Bíblia precisa ter tempo, precisa ter espaço. Muitas das vezes eu uso em todos os institutos, muitas das vezes nós começamos a questionar que não temos tempo. Começamos a falar que o tempo é pouco. E certa vez, até a nossa saudosa diretora acadêmica desse Sinal, faleceu esse ano de Covid, certa vez eu estava com vários trabalhos para entregar no seminário. Eu trabalhava quando muita viagem, quase não tinha tempo. Até meu filho, quando era pequeno, ele chegava uma vez, chegou e cortou meu coração, que ele, Gustavo na janela falando, pai, chega logo, pai, chega logo. Muitas das vezes eu chegava, já estava dormindo, saía, já estava dormindo e não me via. Aquela correria. E a desse novo estava sentada, escrevendo umas coisas, e eu cheguei, ela, fala Zé. Ela me tratava assim, fala Zé. Meu nome é Zé Cláudio. José Cláudio, fala Zé, o que houve? E escrevendo. Disse, não, eu estou cheio de trabalho para fazer, o tempo está curto, eu não vou ter tempo assim para entregar no prazo. O que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Dorme. Eu baixei a cabeça, obrigado. Isso aí. E comecei a entrar noite adentro. E entreguei meus trabalhos. Precisa ver o quê? Ela me ensinou ali o quê? Tempo, a gente arruma o tempo. Precisa haver uma dedicação, precisa haver uma organização, precisa haver um querer. Igual na mensagem hoje à noite que eu fiz, tem uma parte que fala o querer precisa a pessoa, muitas vezes nós queremos, mas precisa ter o quê? Aquela força de vontade para querer lutar pelo aquilo que queremos. Muitas vezes não fica só no querer. Quando Bartimeu estava ali à beira do caminho, ele soube que Jesus ia passar. O que ele fez? Começou a gritar, teve pessoas tentando aniquilar, tentar colocar palavras negativas, mas é o quê? Por isso animou ele o quê? A gritar mais alto. Precisamos criar tempo, precisamos criar os meios para estudar, precisamos ter aquela força de vontade, e um animando o outro. Se vocês verem que um irmão não está vindo, entre em contato, muitas das vezes o seminário ele começa com uma turma cheia, 40, 60 pessoas, e no final se forma 15, 20, muitos começam a ficar pelo meio do caminho, mas é preciso ver o quê? Uma força dos irmãos estarem fortalecendo, estarem comunicando, estarem ajudando, aquele que às vezes, muitas das vezes está ficando, não está conseguindo acompanhar, aí preciso ter um ajudando o outro, fortalecendo o outro, e isso querer arrumar o tempo mesmo, porque Deus nos deu 24 horas, e esses 24 horas precisamos ser o quê? Organizado no estudo,
Porque muitas vezes nós falamos, pô, Deus, 24 horas está sendo pouco. Não. Tudo Deus deu o tempo para trabalhar, o tempo para descansar, o tempo para fazer tudo. Tudo organizado, porque Deus é organizado. Nós que somos desorganizados, nós muitas vezes atropelamos, né? E quando Deus criou de uma forma toda organizada a criação, Ele colocou os princípios, os estatutos, as regras, estabeleceu tudo. E aí Deus foi falando. No segundo dia, que temos em Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8, surge o firmamento, surge a abóbora celeste, que é a ideia de vapores subindo e clareando a superfície, evaporando-se com grande proporção de água, produzindo nuvens, surgindo a água doce, a água potável, que é indispensável para a vida na terra, né? Quando Deus criou na criação, só foi a primeira chuva que foi acontecer, foi através do dilúvio. Até vou pedir para vocês depois estarem fazendo um trabalho sobre o dilúvio, tá? Eu vou passar para vocês certinho, que eu peço em Velho Testamento 1, só peço a avaliação em 2 trabalhos, em relação à Páscoa e em relação ao dilúvio, que eu vou estar passando para vocês. São esses 2 trabalhos que eu peço para que vocês venham estar fazendo, né? Deus criou esses vapores vinham, regavam a terra e a terra produzia de uma forma tão espetacular. A chuva só veio acontecer no dilúvio, aquela chuva torrencial que vocês vão estar precisando, que vocês vão estar entrando em detalhes, senão vou estar passando aqui para vocês, tá? Aí quando nós vemos, né, em Gênesis 6, versículo 6 ao 8, então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Aí Deus já estabelece os mares, as lagoas e a terra, havendo separação, tudo numa organização, tudo de uma forma assim espetacular. Deus foi criando os rios, as lagoas, as partes doce para regar a terra, para trazer assim a água doce, que é indispensável a toda a plantação, e as águas do mar. Deus fez tudo, estabeleceu e separou as águas de uma forma assim maravilhosa. E no terceiro dia, versículo de 9 a 13, se alguém pudesse estar lendo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e a ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja dela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e à manhã, o dia terceiro. Viu? Aí Deus vai e produz as sementes, produzirão plantas, e as aves, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas, com sementes, e árvores que dão frutos com semente. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom, né? No terceiro dia, Deus, surge a terra, emergindo as águas, conforme 2 Pedro 3,5, nos diz certamente, surge também a vida vegetal, e a terra que produz, literalmente, o texto hebraico é que a terra faça brotar brotos, né? Em termo hebraico, a terra faça brotar brotos. Deus criou árvores com sementes,
árvores para que dá frutos, para alimentação, que quando Deus começa a criar os animais, as árvores dão frutos para os pássaros, para certos tipos de animais, e Deus foi criando. Os animais só passaram a ser carnívoros depois da queda. A queda trouxe um desequilíbrio da natureza, um desequilíbrio total da criação de Deus. A queda, o pecado, fez uma consequência não só da desobediência do homem, mas em toda a natureza. Por isso que está lá em Romanos que a natureza geme com gemidos inexpressíveis. A língua dobrou aqui. Que a natureza sofre por causa da queda toda. Que houve também a desarmonia entre os animais. Quando nós estaremos estudando sobre a queda, nós vamos ver. Pela desobediência foi, e no Jardim do Éden foi até mesmo o primeiro desmatamento que ocorreu com a queda. O primeiro desmatamento ocorreu lá, quando Eva e Adão tiram o quê? As folhas da figueira. Ali já começou o desmatamento na natureza, a desobediência. O quarto dia, versículo 14 ao 19. Aí que Deus vai criar. Não, no princípio haja a luz, não é o sol que ele criou, foi no quarto dia que ele criou o sol e a luz. Alguém parece que está lendo? 19 ao 20. 14 a 19. 14 ao 19, desculpa. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Nós vemos aqui, quando Deus criou os dois luminares, o maior, o sol, para governar durante o dia, para estabelecer o dia em toda a sua claridade, toda a sua formação, todo o aquecimento. O sol, ele é essencial na natureza, ele é essencial na vida do ser humano, por causa das vitaminas que ele dá. E Deus separou o dia menor, a noite, com a escuridão, para as pessoas estarem até o equilíbrio do sono, como Deus fez, foi tudo correto, tudo harmonizado na criação. Sol e lua, cujos nomes são omitidos. Como foi omitido, no princípio Deus não fez. O haja luz, no princípio, Deus só criou o sol e a luz no quarto dia. Temos aqui o verbo Ei. Ei, usado no primeiro dia. Novamente, a versão revisada traduz por haja. No quinto dia, do versículo 20 ao 23, aparece a vida animal. Ela vem da água. Ela vem da água, conforme o versículo 21. 20 ao 23, versículo 20 ao 23. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Aí nós vemos aqui, no quinto dia, aparece a criação dos seres vivos, os seres marinhos, as aves, e Deus criou assim, uma forma harmoniosa. Deus criou, ao criar os mares, Deus criou os animais marinhos, as baleias, Deus criou, e para voar, Deus criou as aves do céu, as aves, Deus criou os animais. E interessante, Deus viu que era bom, então Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem. Os seres
enchem os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, encerrando ali o quinto dia. E no sexto dia, nós temos aí o ponto ápice, o ponto central da criação de Deus. Porque Deus, ao criar os seres, Deus criar todo o universo, ainda não estava ali o encaixamento final. Quando Deus cria o homem, quando Deus criou o homem para sim ser o quê? O centro da sua formação, porque ao criar o universo, Deus queria criar um ser que ele viesse que relacionar com ele, um ser que ele viesse conversar, um ser que ele viesse estar assim. Todo final da tarde Deus vinha aqui e tinha prazer de conversar com Adão e Eva. Deus vinha se relacionar, se comunicar com Adão e Eva. Ali nós vemos, né, que aí quando Deus vai, coloca o homem como coroa da criação, como coroa de tudo aquilo que ele criou. E Deus deu ordem, deu princípio, que eles ali cuidassem, que eles preservassem, que eles estivessem ali naquela forma harmoniosa. Aí no versículo 24 a 25, então Deus disse: produz a terra grandes variedades de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. No versículo 27, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. No versículo 28 nós temos: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, enchem e governem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com as sementes, com toda a terra, todas as árvores frutíferas, para lhes servirem de alimento, e dou a todas as plantas verdes como alimento, todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, a manhã, encerrando o dia 6. Deus foi e criou os animais, Deus estabeleceu as ordens, Deus estabeleceu os princípios, mas Deus ali viu que faltava algo. Deus viu que faltava algo. Quando Deus falou: assim criamos os seres humanos, a nossa própria imagem, a nossa semelhança, desse modo, no capítulo 2, completou-se a criação dos céus e a terra e tudo que nele há. No sétimo Deus havia terminado sua obra de criação e descansou em todo o seu trabalho. Deus abençoou e o sétimo dia declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua criação. O homem e a mulher no jardim do Éden. Voltando aqui para a apostila, no sexto dia, mais vida animal, réptil, mamífero e humano. Mais uma vez voltamos ao que escrevemos na outra obra. Aqui, ele fala que cita aqui o livro que é da Joé, junto da, já acabou há muito tempo, junto da purificadora das instituições batistas, produzam seres viventes. Seres é do hebraico, nefesh, termo rico que significa garganta, respiração, fôlego. O nefé é o fôlego da vida. Quando Deus criou o ser humano, Deus teve aquele contato íntimo, Deus respirou, soprou o fôlego da vida. Em todos os animais que Deus fez, Deus falou que o quê? Criou. Mas na criação do homem, façamos. Aí vemos ali a ação da Trindade. Deus usa o verbo façamos. Aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na criação do homem. E Deus respirou, deu o fôlego de vida ao homem. Nefi, que é o fôlego da vida.
Respiração, fôlego, ser pessoa, gente, personalidade, individualidade, vida humana, ou seja, algo que respira. A vida animal se estabelece. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, de acordo com suas espécies. A palavra utilizada para répteis não significa uma classificação científica exclusiva de répteis. Alude ao movimento suave, ao rastejar e arrastar-se de várias criaturas. Tempo depois, o 7º dia, do versículo de 1 a 3, quando Deus descansa após a criação. A expressão, e foi à tarde e à manhã, aparece quando do relato do sucedido em cada dia. É para os hebreus, o livro de Gênesis foi escrito para eles na sua cultura. O dia começa pela tarde com o pôr do sol. Observe-se ainda a expressão, era bom. Cada dia Deus aprovou o seu próprio trabalho. Ao ver o conjunto, o todo, Deus se declarou como muito bom. O universo é espetacular, um todo fantástico, e cada particular também fantástico. Nem poderia ser diferente, veio das mãos de um Criador inteligente e não de obra do acaso. O ser humano. Nós temos aqui na criação do ser humano, a criação do ser humano. O homem no jardim do Éden, a criação do homem. Deus fez o homem por toda a coroação da criação. O fato de que os membros da Trindade falaram entre si, versículo 26, Gênesis 1, indica que este foi o ato transcendental e a consumação da obra redentora. A consumação de toda a obra redentora. Quando Deus estabeleceu no 6º dia a criação de tudo, quando Deus fala ali no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós vemos a obra transcendental, redentora de todo o aperfeiçoamento de Deus na criação, ao criar o homem. Deus criou tudo para o homem. Deus estabeleceu toda esta harmonia, a criação do mundo, para que o homem vivesse nela, para que o homem estivesse ali de uma forma de harmoniosidade com ele. O corpo do homem, Deus criou o homem para ser tanto do mundo espiritual como do terreno, pois ele tem corpo e espírito. Aqui para a apostila de vocês, o homem é a semelhança de Deus, passa a ter domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos. Ele é o representante de Deus no mundo, investido de autoridade e domínio. Ele é divinamente comissionado para sujeitar a terra. O hebraico, Kebesh Hakadah, literalmente, pisar sobre. Ele é o administrador de Deus na terra. Isto nos ajuda a entender os dois termos. Essa questão de imagem e semelhança tem suscitado, ainda hoje, muitas discussões entre os teólogos. Esgotá-la aqui seria uma grande pretensão, até mesmo por esta obra não é para discussão exaustiva sobre o assunto, mas lembrarmos que não se pode olvidar a questão ética. Quando se fala de imagem e semelhança de Deus, o escritor Merval Rosa nos recorda que em Gênesis 2,19, os animais também são alma vivente, mas o homem tem uma distinção na sua natureza moral, a proibição de comer da árvore do bem e do mal. Os animais são seres viventes, mas não tiveram diretamente o fôlego de Deus, o soprar de Deus. Deus, quando soprou, deu ao homem que espírito, corpo, alma e espírito. Alma e espírito. Deus soprou. Os animais, eles não têm espírito. Os animais só têm corpo, não têm espírito. Agora os defensores dos animais começaram a criar teoria, até mesmo de ressurreição de animais. A mente humana ela é evolutiva, ela evolui tanto para o bem quanto para coisas confusas, né, Luiz gosta de animais, Então ele não tem alma vivente? Não tem assim, alma vivente, ele é alma vivente, não tem espírito. Não tem espírito, é alma vivente, foi criado por Deus, Deus criou, tem alma vivente, não tem espírito, como as pessoas começam até a falar que animais têm espírito. Hoje em dia já cria-se até teorias que animais têm espírito, até reencarnação de animais, estão trazendo isso, como as pessoas chegam, ao cúmulo do absurdo,
E aí, por isso que nós não podemos, muitas das vezes, pela ciência, a ciência tenta comprovar certas coisas, né, que não condiz, né? Nós sabemos, temos que respeitar, temos que cuidar, temos que ser zelosos com os animais, mas não ao ponto de idolatrá-los, não ao ponto de, muitas das vezes, cuidar melhor de um animal do que de um ser humano. Hoje em dia as pessoas têm mais carinho por um animal do que por um ser humano, né? Nós vemos, né, muitas pessoas defenderem muito mais os animais do que o próprio dente do ser humano, né? Aí nós vemos, né, que isso foge dos princípios de Deus, foge, né? Precisamos cuidar bem, dar mesmo, respeitar, mas não podemos inverter as coisas ao ponto de criar melhor um animal do que um ser humano. As pessoas hoje, né, certa vez um senhor trabalhou conosco, comendo a sua comida, deu um cadinho de comida no cachorrinho que estava na casa de uma dona. Ele chorou que a dona botou ele abaixo do porque ele deu um cadinho da comida pro cachorro. O cachorro foi faltando besteira para ele que de tanto desprezo, essa comida isso, essa comida aquilo, falou tantas coisas, né? E aí a gente vê o zelo, né? Não sou por ele, não, pode fazer mal ao animal, que ele não é acostumado a comer comida caseira, tem essa comida mais, falar que essa comida se torce, é a falta de respeito, né? Aí as pessoas começam a inverter essas coisas. Deus criou para que o homem seja coroa da criação, respeitasse os animais, cuidasse. Hoje nós vemos, né, esse desequilíbrio, onde eu estava lendo uma matéria e tem um tipo de golfinho no México, um dos menores golfinhos, cachita, um nome assim, praticamente já entrou em extinção, só existiam 9 a 12. E a rede de pesca lá no México mata os animais. Os golfinhos, eles precisam subir para respirar, eles ficam um certo tempo e essas redes, aí praticamente seria um dos últimos da espécie que já foi pego nessa rede, que é proibido, o governo fala que está combatendo, mas faz vista grossa, combate no papel, não na teoria, né? E com isso, esse desequilíbrio, desde a queda até hoje nós vemos esse desequilíbrio. De tempo atrás aí morreu até o último rinoceronte, numa raça lá, um rinoceronte branco que tinha na raça. Era o único da sua espécie que veio a falecer e eles não conseguiram tirar, fazer sua reprodução. E nós vemos, né? Os estudiosos reconhecem, né, essa questão imagem e semelhança suscitada, né? Tem trazido assim muitas questões. Luz também isso, por isso vem a declaração de Rosa, conforme o texto. Portanto, um homem é capaz de conhecer o bem e o mal, sua natureza é por isso mesmo fundamentalmente ética. Os estudiosos que conhecem bem o antigo Egito e a Síria antiga, no entanto, salientam que nessa escultura o rei ou o imperador era tido como imagem de Deus, a quem representam aqui na terra o que os reis mandavam erigir imagens suas em suas províncias para simbolizar a extensão da sua autoridade. Foi dentro desse contexto que Deus, o Criador, confiou uma espécie de responsabilidade real. Vice-versa. E todos os seres humanos designando para dominarem sobre a terra e suas criaturas e coroando de glória e honra. Aqui temos, né, o John Scott. Nós até vamos estudar quando temos saindo do Gênesis, nós quando estaremos estudando nós vamos estar falando a respeito do faraó, das pragas do Egito, daquelas pragas todas no Egito. Nós vamos estar estudando, vendo como Deus usou. Cada praga simboliza ali a atuação de Deus, destronando uma entidade, um Deus do Egito. Cada praga daquela atingiu diretamente a um Deus representante do Egito. Como nós vemos, né, vários reis do Antigo Testamento usavam suas imagens que eles consideravam Deus. E na 10ª praga, quando Deus, na primogênito, Deus ataca diretamente a Faraó, mostrando que ele é superior, que Faraó se considerava um Deus, que ele era o Deus e o seu filho seria o seu sucessor, aquele. E Deus vai, quando mata os primogênitos, Deus
tira toda a autoridade de Faraó. Cada praga vem ali, quando a primeira praga, o rio Nilo, era símbolo de toda a fertilidade, de toda a criação, de irrigação, era um rio adorado. Quando Deus transforma as águas em sangue, Deus vai diretamente em cima daquele Deus ali, mostrando que aquele Deus nada pôde fazer. Tanto que os magos, os feiticeiros de Faraó tentaram fazer e não conseguiam reverter. Aí Deus vai mostrando, nós vamos ver que quando Deus tira a autoridade de todos esses deuses. E qual é o horário do café? 10h15. Hã? 10h15. 10h15, né? Não, porque hoje eu tenho que terminar. 10 horas. É a hora boa? De 10 até 10h15, eu acho. Eu vou até pedir também para o culto encerrar um pouquinho mais cedo, nós temos um sepultamento bem antigo, né? Nós estamos lá dando apoio ao Fabiano, né? A criação do homem no Éden. No capítulo 2, do versículo 4 ao 25, né, de Gênesis, nós podemos ver a solicitude de Deus pelo homem nas seguintes fatos. Deus colocou no jardim do Éden delícia o paraíso. O Éden também era considerado como uma delícia, como um paraíso, né? Éden, o paraíso que Deus formou, um ambiente agradável, protegido e bem regado. O jardim estava situado entre os dois rios, Hidekel, Tigre e Eufrates, numa área que provavelmente corresponde à região da Babilônia, próxima do Golfo Pérsico. Deus deu a Adão trabalho para fazer, a fim de que para que não se viesse a se entediar. Há quem pense que o trabalho é parte da maldição, porém a Bíblia não ensina tal coisa. Ensina sim que a maldição transformou o trabalho bom em algo infrutífero e com fadiga. Quando Deus criou o trabalho de ter bênção. Deus deu atividades a Adão. Muitas das vezes, né, começamos a amaldiçoar Adão mesmo, né, porque nós trabalhamos hoje do suor que devemos ter, tudo da queda, da maldição, bênção sobre carne. Mas o trabalho é bênção na vida de todos nós. O trabalho edifica, o trabalho não nos deixa ociosos. Precisamos estar sempre encaixados naquele trabalho que nós vemos assim, estar ali com satisfação, com gosto. Se você trabalha em algo que você não gosta, naquilo que você amaldiçoa, isso vai ser um peso na sua vida, você não estará produzindo, você estará tendo uma sobrecarga na sua vida, porque você não vai estar fazendo com satisfação. Por isso mesmo, né, nós temos, a gente orienta muitos adolescentes, jovens, nas escolhas de trabalho, que venha a ser algo que eles venham escolher com satisfação, com dedicação, para que venha se tornar bênção, porque Deus abençoou o trabalho. O trabalho é bênção, o trabalho não é maldição. É maldição quando a gente não faz com zelo, quando nós não fazemos com perfeição. Deus proveu Adão de uma companheira idônea, instituiu assim o matrimônio. Nesse capítulo encontra-se a forma embrionária, o ensino mais avançado dessa relação. O propósito primordial do matrimônio é proporcionar companheirismo e ajuda mútua. Não é bom que o homem esteja só, vale uma disjuntura que esteja diante dele, semelhante ou adequada a ele. Deve ser monôgamo, pois Deus criou uma só mulher para o homem. Deve ser exclusivista, porque deixará o varão seu pai e a sua mãe. Deve ser uma união estreita e indissolúvel, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Deus, em sua infinita sabedoria, instituiu o lar para formar um ambiente ideal, em que os filhos possam ser criados plenamente em todos os aspectos, físico, social e espiritualmente. Ensina-se a igualdade e dependência mútua dos sexos. Nem o varão sem a mulher, nem a mulher sem o varão. 1 Coríntios 11. Até no casamento da Heloísa eu fiz uma ilustração ali de duas águas, uma água de uma cor, outra água de outra cor, né? Quando no casamento vocês juntam aquelas duas ali, formando uma só, está ali o centro, Deus, o Espírito Santo, né? Jesus. Quando você joga as duas águas, você mistura ali, você não consegue mais identificar. Assim é o casal, uma só carne, um só ali acompanhamento, unido-se em Cristo, né?
Depois, aquela água que misturou, você não consegue mais Separar. tirar a água verde da água azul. Porque você está misturado ali com Deus, ali, numa só carne, ali, numa triplicidade. O casal e Deus, ali, Jesus se ligando, né? E assim como Deus criou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e quando criou a mulher, Deus a deu como uma varoa, para ele estar ali, amando, respeitando, né? Aí nós temos aqui também o ensino bíblico sobre o homem na revelação. Algumas lições bem contemporâneas, uma delas é a relação entre o homem e a natureza. Ela veio dela e tem responsabilidade por ela. A mordomia ecológica não é uma invenção moderna. Outra lição, embora vindo da natureza, ele é um produto artesanal de Deus, o que dá a dimensão correta de sua dignidade e grandeza. O homem é o príncipe da criação, não podendo vir a rebote de sistemas e ideologia. A palavra de Jesus em Marcos 3,3, do homem da mão mirrada, emblemática diz: vem para o meio. O homem não é periférico do cuidado de Deus, mas ocupa lugar central no meio. Também o homem foi criado por Deus e para Deus. Viva com Ele e desfruta da comunhão com Ele. A queda foi uma calamidade e sobre ela nós estaremos, né, até entrando aqui a queda e suas consequências. A queda e as suas consequências. A queda é um elemento perturbador na ordem divina. Tá? E caso vocês possam estar desfrutando da apostila, pegando detalhe por detalhe, vendo as referências, pegando os textos bíblicos para estar comparando, porque toda apostila, todo livro que nós temos que ler, tudo, precisamos estar pegando os versículos citados para estarmos dando um acompanhamento. Eu estou lendo um livro sobre discipulado. Eu já li o livro do pastor Danilo Figueira, aí prestei para Fabiano. Estou lendo o segundo livro do discipulado. Um livro tão maravilhoso, tão abençoado. Eu já estou praticamente há 2 semanas no segundo capítulo só, porque é versículo atrás de versículo, texto atrás de texto. Você tem que ler e ir atrás dos textos, ver, e a Bíblia. Você não pode passar por aqueles versículos. Assim também na apostila, todos os versículos vocês precisam estar lendo, acompanhando, vendo a narrativa do autor, o cumprimento da palavra ali, dando a orientação perfeita, né? Aí eu comecei esses dias a querer correr com o estudo. Aí o Espírito Santo, volta. Aí eu voltei a ter uma meditação, porque é um livro até que é orientado para as escolas bíblicas, para os debates, para que nós estamos trabalhando na igreja de Céu. Eu estava começando a trabalhar sobre o discipulado, né? Com os líderes. Aí o Espírito Santo, volta. A gente tem que ser obediente à voz do Espírito Santo, porque Deus, Ele nos fala tremendamente. Deus nos fala de uma forma maravilhosa. Deus nos fala de uma maneira assim, como se fosse, aí um cara estivesse aqui ao meu lado falando comigo. Ele quer ter essa intimidade com cada um de nós. Deus nos fala. Muitas vezes nós não queremos dar ouvido, fechamos os nossos ouvidos, não entendemos a voz de Deus. E a intimidade do Espírito Santo depende de cada um. A sua intimidade com Deus que vai te dar a possibilidade de ouvi-lo claramente. Quando você tem intimidade, você ouve Ele de uma forma tão tremenda, de uma forma tão maravilhosa, que Ele nos responde coisas quando precisamos, Ele nos puxa a orelha quando necessitamos, de uma forma assim tremenda mesmo. Fala, não faça isso, não faz, por isso. Ou você recebe, você vai fazer. São coisas maravilhosas que Deus, Ele age de uma forma espetacular, porque Ele quer ter esse relacionamento com os seus filhos. E Ele quer que nós tenhamos esse anseio de termos essa proximidade dEle. E a queda,
ela fez com que houvesse essa separação. Quando Adão e Eva pecou, eles logo que descobriram que estavam nus, veio ali o pecado da inocência foi quebrado. Eles começaram, quando Deus veio falar, eles se esconderam. Por que vocês se esconderam? Deus já sabia que eles tinham feito, porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Deus sabia já por que vocês se esconderam. Queria ouvir dele. Nos descobriram que estávamos nus, tivemos medo, tivemos vergonha. Mas quem falou isso para você? Olha o diálogo ali, aquela conversa. Aí começou ali a haver uma transferência de culpa. Uma transferência de culpa. O pecado, ele é isso. Ele arruína, ele faz distanciamento, ele faz com que as pessoas percam o caráter, a imoralidade, a moralidade. E no capítulo 2 de Gênesis, apresenta um belo quadro da vida do homem Noé. Tudo era bom, não obstante a cena se altera radicalmente no capítulo 4. Pois agora os homens conhecem a inveja, o ódio, a violência. O homem começou a maldade e todo o sofrimento no mundo. A única resposta satisfatória da origem do mal se encontra no capítulo 3 de Gênesis. Relata como o pecado entrou no mundo e como tem produzido consequências trágicas e universais. O tentador e a tentação. No capítulo 3, do versículo 1 a 6, o escritor do livro de Gênesis, Pentateuco, Moisés, que escreveu boa parte do livro do Pentateuco, exceto da sua morte, depois foi mais Moisés. Os livros que Moisés escreveu, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Moisés não diga aqui que o tentador foi Satanás. Tal fato acho indicado no Novo Testamento, em João 8,44. Coisas que muitas das vezes lá no Velho não relata, o Novo vai relatando. Por isso que a Bíblia tem que ser lida sistematicamente, de uma forma cronológica. Algumas coisas que não fala explicitamente num versículo, mais à frente vem falando, vem mostrar Satanás que se usou daquele animal. A cobra era um animal que tinha patas. A cobra era um animal que ela andava, não rastejava. O pecado, Deus amaldiçoou que ela veio a se rastejar, comer do pó, porque Satanás usou aquele animal ali para ter aquele relacionamento, conversar. Aí a forma repulsiva da serpente e seu veneno faz dela um bom símbolo do inimigo do homem. Também seus movimentos sinuosos sugerem as insinuações indiciosas que o maligno empregou para tentar a mulher. Para que Satanás se apossasse da serpente, ele falou por meio dela, realizando um milagre diabólico. Geralmente ele opera por meio de outros meios, como temos em Mateus 16, capítulo 22, versículo 22 ou 23. Alguém pudesse ler Mateus? E o outro pudesse depois estar abrindo em 2 Coríntios 11, 14. Mateus, capítulo 16, versículo 22 ao 23. Alguém quer ler? E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim dos homens. Qual era o objetivo redentor de Jesus? Ele veio para ser sacrificado, morrer e ressuscitar
em resgate do homem. Quando aquele diálogo ali, Satanás entrou na vida de Pedro para... Jesus estava falando que ele iria ser sacrificado, ele iria morrer. Era o plano redentor de Deus. E Satanás entrou na vida de Pedro para tentar falar: não, Senhor, isso tudo não vai acontecer, você não vai morrer. Para tentar impedir o plano redentor de Deus. Ele usa meios, ele usa, em Coríntios, fala que ele se transfigura até em anjo de luz, para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Mas não se surpreende, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas, os servos do Senhor. Tamanha astúcia que ele tem para desvirtuar o plano de Deus, desvirtuar as pessoas do caminho do Senhor. A tentação observou os seguintes processos. Começou com a insinuação de que Deus era demasiadamente severo. Houve aquele diálogo dele com Eva. Não, certamente, ele não vai te condenar, ele não vai. Certamente isso. Ele age de uma forma suave, de uma forma, muitas vezes, que as pessoas não passam a entender aquilo que ele está querendo chegar. Ele é astuto, ele chega de uma maneira sorrateira, suave, e daqui a pouco faz um estrago tremendo. Ele chegou de uma maneira suave, fazendo insinuações, conforme temos Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Deus realmente falou? Começou a colocar dúvida no coração de Eva. Deus realmente falou isso? Será que você está certo? Será que você ouviu isso? Ele começa a trazer confusão na mente da pessoa, trazer dúvida. Naquele diálogo, uma frase que indica surpresa até o fato de que Deus lhes tivesse proibido desfrutar do produto de qualquer das árvores do jardim. O segundo ponto do diálogo: a seguir, Satanás levou a mulher para o terreno da incredulidade, negando plenamente que houvesse perigo em comer do fruto. Quando alguém duvida de que a desobediência produz consequências funestas, já está no caminho da derrota. Quando você começa a duvidar: não, vou fazer isso é bom, isso é bom, isso é bom, não vai fazer mal não vai fazer mal. Se eu tomar um golinho, não tem nada a ver. Ele começou a colocar dúvida no coração de Eva, da desobediência. Quando você começa a duvidar das consequências que isso vai fazer na sua vida, já está no caminho da derrota. Porque você já colocou um preconceito na sua mente. Não, eu posso fazer, eu tenho equilíbrio, eu sei que eu tenho controle da situação, eu tenho controle, já está no caminho da derrota. O terceiro ponto: finalmente o tentador acusou Deus de motivos egoístas, insinuou que Deus os privava de algo bom, isto é, de serem sábios como ele. Dessa maneira, caluniou, fez uma calúnia contra o Senhor, né? Ele começou a falar: não, ele quer que vocês continuem sem nenhuma sabedoria, sem nenhum conceito, sem nenhuma... Vocês querem que vocês fiquem tapados, sua mente não se abre como ele. Ele começou a colocar dúvida, começou a caluniar até Deus. Ora, essa é a função dele: matar, roubar e destruir. Ele desceu, ele foi jogado do céu porque ele quis ser mais que Deus. O egoísmo o cegou, fez assim a rebelião.